Olá, bom dia, Deus abençoe você, toda a sua família. Vamos para a palavra do dia. Em Deuteronômio, capítulo 28, diz assim: O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. A Bíblia diz no Salmo 103, eu acho, se não estiver enganado, fala assim: No céu o Senhor estabeleceu o seu reino e estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Não existe lugar que Deus não possa dominar. Não existe lugar que Deus não possa te abençoar. É um engano você achar que você vai ser mais abençoado se você estiver nesse ou naquele lugar. É um erro pensar que as coisas vão dar mais certo para você se você estiver naquela ou nessa casa. A bênção do Senhor virão sobre ti e te alcançarão. Deus promete na palavra dele que te exaltaria sobre todas as nações da terra. Isso significa que em qualquer lugar, pode ser no Irã, você vai ser abençoado se você lá estiver. Pode ser no Japão, qualquer que for o lugar. Pode ser uma cidade do interior de roça, pode ser uma metrópole, qualquer lugar. Mas você precisa guardar a palavra. Você precisa obedecer a palavra. Eu estou dizendo isso porque tem pessoas que vivem dando desculpas, dizendo que não consegue, dizendo que para ela não dá, que para ela não tem jeito, que ela não vai conseguir porque o lugar que ela está não é bom. A gente tem o caso de José, que a gente fala quase todos os dias de José, que mesmo estando lá no Egito, ele preso, humilhado, envergonhado, ele governou o Egito. O Daniel, a mesma coisa na Babilônia. Então não é a localização, não é. É o que há dentro de você, o Espírito de Deus que é em você ou não. Então, você diz assim, pô, mas eu acho que lá nos Estados Unidos seria bom para mim. Qualquer lugar pode ser bom para você, desde que você tenha uma aliança com Deus. O que não significa, por exemplo, que você não deva sonhar. Não é problema você falar, poxa, eu queria me mudar para os Estados Unidos. Tá, e qual o problema? Vai, se for da direção de Deus, vai firme. Porque você fala de ser da direção de Deus, pastor. Você acabou de falar que qualquer lugar é abençoado. Sim, mas existe o tempo e existe uma coisa que chama-se vontade de Deus. Você pode ser exaltado e honrado em qualquer lugar, em qualquer cidade, em qualquer país, em qualquer fase, em qualquer época do ano, mas desde que você faça isso em obediência à palavra de Deus. Uma vez que eu coloquei a minha vida nas mãos de Deus, confio nele, entreguei minha vida para ele, eu tenho que ter certeza de que tudo aquilo que eu vou fazer é de acordo com a vontade dele. Então eu já não vivo mais eu, mas ele vive em mim, Cristo vive em mim. Então eu faço de acordo com a vontade dele. Então você tem um sonho? O Salmo 37 fala: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Deus se importa com os teus sonhos. Deus não vai ficar chateado que você está sonhando em morar na Europa, ou morar no interior da Bahia, ou morar lá em Santa Catarina. Pelo contrário, tudo foi feito pela mão dele. Ele vai ter o maior prazer de te abençoar, desde que os teus planos estejam de acordo com a vontade dele. Então, se há um desejo no seu coração de ir para a Austrália ou de ir morar no Ceará, não importa o lugar, apresente a Deus. Faça uma oração, faça um propósito com Deus e fala: Senhor, eu quero estar lá, porque eu gosto daquele lugar, ou porque eu acho que eu vou gostar daquele lugar, porque eu tenho... Fale para ele aquilo que há dentro do seu coração. E Deus vai te dar condições de ir para lá, se for da vontade dele, e vai abençoar o tempo que for necessário de você estar lá. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de abraçar, há tempo de afastar de abraçar. Às vezes a gente não entende o processo de Deus, o propósito de Deus. Isaac orou por 20 anos para que a esposa dele tivesse filhos. Então, você precisa entender que tem coisa que demora, tem coisa que não é da noite para o dia. Nós precisamos confiar em Deus a ponto de esperar, a ponto de, não deu certo hoje. Não é porque não é do propósito de Deus, é porque não era aquele momento, não era aquela hora. Não tenta forçar a fechadura, amigo. A Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. É Deus quem vai abrir a porta para você. Não queira forçar, não. Mas é porque eu quero muito. O desespero,
a ansiedade. Cuidado. A pressa excessiva leva à pobreza, está lá em Provérbios. Então, para que você vai querer acelerar o processo? Tenha paciência. Talvez a promessa que você tanto deseja que Deus cumpra na sua vida, talvez ela vai acontecer hoje, e louvado seja Deus por isso. Talvez ela vai acontecer daqui a 20 anos, e graças a Deus também. Então, o que você precisa entender que aonde você está, Deus tem o poder de te abençoar, desde que você faça vir o reino dele sobre a sua vida. E como que o reino dele vem sobre a minha vida? Através da obediência, através de uma vida em santidade, de uma vida em comunhão, uma vida em que você se esforça para fugir do pecado, para fugir do erro, para fugir da malícia, da maldade, e viver uma vida que de fato vai agradar a Deus. É isso que Ele quer para você, é isso que Ele tem proporcionado para você, sempre o melhor. Então viva em obediência, viva em comunhão, viva em santidade e deixa Deus cuidar de você. Deixe Ele te honrar, deixa Ele abrir as portas, deixa Ele mudar a sua vida, mudar a sua história. Deus tem o poder de fazer algo tão extraordinário, basta tão somente você confiar e entender que talvez o seu plano seja muito bom, o plano da Europa seja perfeito, o plano da Ásia é o melhor que tem, mas talvez não seja a hora, amigo. E talvez seja, mas você precisa estabelecer intimidade e comunhão com Deus para saber o tempo e a hora certa. Amém? E com certeza Deus ele vai te honrar e te abençoar. Vamos orar. Querido Deus, eu oro para que os planos do Senhor venham se cumprir na vida do teu povo. Eu oro para que o teu povo possa ser abençoado e fortalecido pelo Senhor. E o desejo que há no coração dele, dela, de vencer, talvez de morar em outro país, em outra cidade. Meu Pai, realiza o desejo que há no coração dele, mas faz essa pessoa entender e respeitar o tempo certo, pois eu abençoo a todos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu acredito que Deus vai fazer coisas grandes acontecer na sua vida. O tempo certo é a obediência. O tempo de agora é você obedecer. Vai plantando a semente da fé. No tempo certo ela vai produzir o seu fruto, tá bom? Deus abençoe. Compartilhe o máximo que você puder para que mais pessoas recebam a palavra. E você que está aí nas redes sociais, segue a gente, compartilha e é isso. Deus te abençoe. Dá tchau lá, pessoal. Fala assim. Fala assim. Fala assim, tchau, povo. Amanhã eu volto. Amanhã eu volto.